Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Na abertura do Jornal do Boris, eu queria fazer uma homenagem ao lutador que se foi ontem, lutador de boxe, o Maguila. Maguila foi, além de um grande lutador, de um grande peso pesado, que honrou o esporte brasileiro, eu convivi com o Maguila no SBT. Maguila projetou uma imagem, ele criou um personagem. Maguila era um belo papo, uma pessoa que sofreu as vicissitudes de um menino que nasceu no Nordeste e veio para o Brasil, mas era um homem muito inteligente, muito inteligente. Batemos, como dizem os jovens, altos papos durante muito tempo no SBT. Eu dei várias caronas a ele e era uma figura da qual eu tenho uma belíssima recordação. Ficamos amigos. Então, a morte dele dói a este amigo do Maguila, a quem eu faço as melhores homenagens e desejo a ele um repouso eterno que ele merece, ou então as portas do céu que se abram e que ele seja recebido onde ele merece estar, no céu. Ele morreu de uma doença que é provocada nos lutadores, né? Muito soco na cabeça, provocou um problema cerebral. Ele saiu do ar, como dizem também os jovens, ele saiu do ar e já há muito tempo estava com problemas mentais, etc., devido a essa grave situação. O Éder Joffre, outra glória do boxe nacional, também sofreu dessa doença. Vocês têm o nome da doença? Síndrome do pugilista. Tem um nome científico, mas tem um nome assim dessa doença que tem pugilista, que o nome caracteriza essa coisa. Levar 30, 40, 50... Não, encefalopatia traumática é o nome. Encefalopatia traumática é o nome popular. Eu queria saber. Demência do pugilista. Demência do pugilista, é isso? Esse é o nome científico. Encefalopatia é o nome popular. Bom, repouso em paz, Maguila. Bom, estamos chegando nos momentos finais, né, da eleição, que será domingo. Não sabemos como vai estar o tempo em São Paulo. Essa noite choveu. Ontem o Corinthians empatou com o Racing. Em Itaquera, o campo, durante o jogo, parecia uma piscina 2-2. O Corinthians virou quase finalista, né, na Copa Sul-Americana. Foi transmitida pelo SBT. Eu pensei que era um campeonato de natação. Quer dizer que o juiz ia suspender o jogo porque ele acabou se tornando fisicamente perigoso para os jogadores. Bom, eleição. Diferença é a folha aqui, com o Datafolha de ontem. Diferença entre Nunes e Boulos vai de 18 para 14 pontos, diz Datafolha. Se você olhar as curvas, o Boulos está subindo lentamente e o Nunes com uma queda, uma coisa assim, ó. Bom, tem um fator, né, que não deixa ilusões. Boulos está com 53% de rejeição. Então é muito difícil. Tudo pode acontecer. Tem uma taxa de abstenção que pode favorecer um ou outro candidato, etc., etc. Mas do ponto de vista dessa pesquisa e de hoje, o Nunes é franco favorito no domingo. Boulos está derrotado. Tem outros fatores.
Por exemplo, o Lula não virá fazer passeio e tal. Lula deu uma... Quer dizer, eu não estou nem colocando dúvida nenhuma de que ele teve esse problema, essa queda no banheiro, mas essa queda o salva de duas situações. Primeiro, de estar presente no BRICS, num momento complicado, chegou lá o ditador da Venezuela, enfim, um problema complicado. Ele escapou dessa foto também, de ter que cumprimentar o Putin, de ter que cumprimentar o presidente do Irã. Não era um bom momento. E também escapou dessa vinculação no final, porque ele deixou a campanha em São Paulo, pelo menos, a campanha no Brasil toda na distância, salvou de ligar mais ainda seu nome a Boulos. Quer dizer, na verdade, política verdadeira, o Lula não quer vincular seu nome. Vai ser difícil ele não vincular seu nome a uma possível derrota das esquerdas e, mais especificamente, do PT nesta eleição, na eleição do próximo domingo. E aí aconteceu, o Boulos está em desespero na campanha, começou a usar recursos que o Marçal, que ele tanto criticou, usou, disse que ia fazer anúncios bombásticos, os anúncios que ele fez, as acusações contra Nunes eram as mesmas que ele já tinha feito. Quer dizer, o quadro para ele está, a palavra certa é essa, desesperador. Alguém, eu acho que no Estadão, fez uma comparação que eu acho que retrata. É como se tivesse um goleiro, o goleiro, naquele último minuto de jogo, o time dele está perdendo, ele pega a bola e levanta, chuta para a área do adversário na vã tentativa de conseguir um gol de último segundo. É esse o desespero. E aí, o Marçal aparentemente levantou uma bola para o Boulos, que é o seguinte: o Marçal convidou o Nunes e o Boulos para uma entrevista que ele vai fazer no site dele hoje ao meio-dia. Não é boato, não, está confirmado. E o Nunes recusou. Claro, não é bobo, não vai ficar na mão do Pablo Marçal quando o pessoal dele sabe que ele está em grande vantagem e praticamente com uma vitória garantida, ele só tem o que perder, ele não tem o que ganhar. Até porque o Pablo Marçal não é bobo, ele está fazendo isso não para ajudar ou prejudicar alguém, ele está fazendo isso no fundo, para promovê-lo a ele, Pablo Marçal. Então, o que não é ilegítimo, se o Boulos precisa dele, o Boulos começou a imitar, colocou um B no chapeuzinho, começou a imitar o Marçal. Então, é meio-dia no YouTube, no canal do Marçal. Você entra no Google e põe canal do Pablo Marçal, canal do Pablo, que você vai ser facilmente direcionado para o canal dele, onde ao meio-dia você vai poder assistir essa entrevista, que eu não sei se vai ser... Por enquanto as pessoas estão dizendo que é a favor, mas eu não sei se vai ser tão a favor do Boulos. E em cima da hora, esses materiais têm que repercutir, eles criam ondas, as pessoas vão comentando, distorcendo, criando conceitos, não vai dar tempo até domingo para toda essa repercussão. E à noite, continuo falando de São Paulo, à noite teremos o debate às 22 horas, o que já é tarde mesmo para uma sexta-feira, às 22 horas teremos o debate entre Boulos e Nunes na Rede Globo. É o debate final, 22 horas, 10 da noite. Meio-dia, canal do Pablo Marçal. Entrevista que o Nunes recusou participar e que será feita só com o Boulos.
e às 10 horas da noite na Rede Globo, tá? Não estou escondendo, estou te informando exatamente como você pode assistir, se você quiser. Problema seu, assiste e forma opinião. Assiste e forma opinião, sempre vacinado, sabendo que o Pablo Marcel divisa um futuro lá na frente, quer ser presidente da República. Então, tem o senso da promoção e tudo isso. Então, vamos ver. Deixa eu pegar e dar algum detalhe da pesquisa. A diferença entre Nunes e Boulos vai de 18 para 14 pontos, que é considerável também. Está aqui. A vantagem de Ricardo Nunes, MDB, sobre Guilherme Boulos, PSOL, na corrida da Prefeitura de São Paulo foi de 18 para 14 pontos percentuais a 3 dias da eleição, diz Datafolha. O prefeito tem 49% das intenções de voto e o deputado 35%, na menor diferença anotada pelo Instituto. Há uma semana tinham 51% e 33%. A diferença era maior, era 18%, né? Votos brancos e nulos são 14% e 2% dos eleitores estão indecisos. O pessoal do Boulos acha que as pessoas mais à direita vão aproveitar o domingo para viajar ou para ficar com a família, etc., não vão votar, e que isso vai aumentar, o tempo pode contribuir também, vai aumentar a abstenção e isso favorece ao Boulos. A conferir. Nunes recuou entre os eleitores jovens, enquanto Boulos variou positivamente entre os homens e entre os pretos. No grupo dos eleitores de Pablo Marçal, Nunes manteve larga vantagem. O pessoal do Pablo Marçal votando no Nunes é 74%, são 74%. Boulos oscilou positivamente de 8% para 11% dentre os que votaram em Pablo Marçal. O psolista continua líder em rejeição, com 55%, ante 56%, eu falei 53%, me enganei. Aqui está 55%, ante 56% na semana passada. E o MDBista passou de 35% para 37% na margem de erro, né? O segundo turno acontece no próximo domingo, dia 27. Enfim, é um horror. A Folha de São Paulo, olha, dá uma comparada aqui, publica a mesma foto na primeira página que o Globo. Dá para mostrar, Fernando? Olha, aqui a do Globo é a mesma foto, as duas ao mesmo tempo não dá, né? Mas é a mesma foto na primeira página com os acontecimentos ontem no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil. Passageiros se protegem na Avenida Brasil em meio ao tiroteio que afetou a circulação de ônibus e trens. Governador Cláudio Castro prometeu resposta dura, toda hora ele promete isso, e disse precisar de ajuda federal. O governador precisa de um lenço, viu? Para debulhar as suas lágrimas, porque não dá, governador. Está tudo dominado, governador, está tudo dominado. O tiroteio não foi na Avenida Brasil, foi numa rua paralela, lá a bandidagem está tomando conta do Rio de Janeiro, morreu gente que não tinha nada de ver. Olha como o Globo chamou. O Globo está no alto de página, com maior via do Rio na linha de tiro, confronto mata 13 inocentes. A operação que expôs despreparo da PM e crueldade do tráfico resultou em mortes e pânico na Avenida Brasil. Bandidos atiraram deliberadamente nos veículos, diz Castro, que era para distrair a polícia
né, porque era para jogar a atenção no que estava acontecendo na Avenida Brasil e não na tentativa de caça a esses bandidos que se registrava ao lado da avenida, ao largo dessa avenida. E aí tem aqui, ó, coisas da segurança pública. Após crime no Sul, na Porta Arrombada, o governo quer checar registro de mais de 1 milhão de CACs. Atirador de Novo Hamburgo sofria de esquizofrenia, mas tinha porte de armas. Pente fino na categoria que cresceu sob Bolsonaro deve ficar para 2025. Você acha que vai ter pente fino? Só se for pente de metralhadora. Pente fino, eu ouço falar isso já há meses. E vocês lembram que a gente tinha um ministro da Justiça encarregado de um plano de segurança? Cadê o plano? Deve estar estacionado junto ao trem-bala da Dilma. Deve estar estacionado lá. Ninguém mais ouviu falar, ninguém mais sabe desse plano do governo. Vamos se enfrentar, vamos fazer um grande... Cadê ministro? Ministro da Justiça e Segurança Pública, o que sucede, ministro? Presidente Lula, não íamos cuidar da segurança e tudo isso, não tinha posto o ministro do STF que tinha uma grande experiência sobre crime, que ia resolver os nossos problemas, começar a enfrentar o crime organizado. Pernáquia, não resolveram nada, não começaram a resolver nada, a situação só tem piorado e a gente fica sabendo que é tudo domínio. E não é só no Rio, não, viu, gente? Não é só. As prisões, é uma coisa. Estamos sem segurança pública, é insegurança pública. Não tem no Brasil inteiro. Tem algumas áreas que tem algumas soluções e tudo. Olha aqui, na primeira página do Globo, o Maduro, cara de pau, ficou lá no BRICS, na Rússia, se comportou como se tivesse sido aprovado, entreouvindo Lula mais Maduro. Nem vem que não tem mais Maduro. Quer dizer, o pessoal do BRICS recusou a entrada do Maduro porque o Lula quis. Lula brigou com o Maduro. Está aprendendo, né? Devagarzinho vai aprendendo. A Nicarágua e a Venezuela não são mais aqueles países democráticos onde tem eleição seguida, o que o Lula achava. O Brasil ainda não condenou. Só o PT que reconheceu a vitória do Maduro. O PT nem condenou, nem está esperando a lista. Vai enganar quem quiser, né? Está esperando a tal lista que o Maduro prometeu para verificar as urnas, etc, etc. Essa lista não existe, se existir é contra o Maduro. Eu estou achando que interessa aos BRICS, né? Receberam Cuba, Irã agora, quer dizer, está crescendo essa aliança anti-ocidental, que não vão deixar a Venezuela, que é uma ditadura assim como a maioria dos países do BRICS, não vão deixar a Venezuela, que é riquíssima em petróleo, a míngua. Claro que vão gestionar e o Putin vai dizer, ai Lula, Tavares Lula, companheiro Lula, camarada Lula, vamos resolver isso, fica de bem com... receba o Maduro, fica de mal, não fala com ele, mas deixa ele participar. Vão tentar convencê-lo. Você vai ver, anota isso, porque vai acontecer. Não vão deixar a Venezuela de fora. Você vê que o Brasil está tentando, isso está nos jornais hoje, não é coisa minha, o Brasil está tentando, nesse mar de autoritarismo que é esse novo BRICS, né, que é uma aliança anti-ocidental, está tentando manter o que chamam de parte boa do BRICS,
que é a parte de comércio, etc. Não precisava do BRICS para isso, e que o Brasil pode se aproveitar. Olha, o editorial do Estadão, o BRICS que interessa ao Brasil. Cúpula mostra que há dois BRICS, um dedicado a hostilizar o Ocidente e outro interessado em favorecer os emergentes, onde quer que seja. Brasil, felizmente, parece ter escolhido o segundo. Eu não sei. Eu acho que o Brasil está se arriscando a ser carimbado pela comunidade internacional como linha auxiliar de Pequim e Moscou nessa história. Pequim está começando a liderar, tem muito dinheiro, está querendo penetrar no que antigamente chamavam de quintal dos Estados Unidos, América do Sul, está botando um monte de grana nesta região, tem uma relação muito boa comercial com o Brasil, que deve continuar, mas tem interesse estratégico nisso, tem interesse político nisso, numa briga, né, com os Estados Unidos, que tem um fundo comercial, um fundo de dominação política, um fundo de presença no mundo, né? Então, cuidado. A diferença é a seguinte, os Estados Unidos também não é nenhum exemplo, não é nenhuma Miss Brasil, e tu tem os seus problemas, né? Joga para si mesmo essa história, país amigo. Não tem, país tem interesse, não tem amigos no campo internacional. Então, mas tem uma diferença básica. As liberdades individuais, a liberdade de empreender, a liberdade de ir e vir, a liberdade de pensar, não estão com a China, com a Rússia, com Cuba, não estão com esse pessoal, com o Egito, né? Estão nos Estados Unidos, na Alemanha, na Europa toda, na França, na Grã-Bretanha, não estão, né, onde os seres humanos têm valor. Nesses outros países, apesar de toda a teoria em contrário, seres humanos são usados para satisfazer os ditadores, que não têm compromisso nenhum com a vida, nem com os direitos do cidadão, nem com nada. Tem um suposto compromisso com o país que eles levam como querem, sem consultar ninguém. E tem um monte de gente no Brasil que acredita na China, na Rússia, acha que vamos construir o socialismo. Não deu certo em lugar nenhum do mundo. Virou sempre ditadura, virou sempre país autoritário, etc. Bom, voltou à baila um assunto que foi maltratado ontem pelos jornais, pequenininho e tal, tá aqui, ó. O Estadão: magistrados de Mato Grosso do Sul são afastados por suspeita de vender sentenças. Não está comprovado. Eles não foram condenados. Precisa ir devagar com essa história, mas as provas, os indícios são evidentes. 5 desembargadores do Tribunal de Justiça usarão tornozeleira eletrônica. Que humilhação! E aí tem conversas de telefone celular, ouro, fazer o processo e tal. Olha o Estadão: Boulos mira eleitorado de Marçal ao aceitar desafio de influenciador. PL não tem votos para vencer PT em 2026 e precisa do centro, diz Valdemar. Em entrevista ao Estadão, presidente da legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro afirma que é necessário ampliar os eleitores para além da direita e da extrema-direita. Esse é professor. Do que, você me pergunta? De tudo, de quase tudo. 5 desembargadores do TJ de Mato Grosso do Sul são afastados e usarão tornozeleira. Complicado, viu?
Quer ver aqui o final. Aí, em nota, o Tribunal de Justiça afirmou que os investigados terão certamente todo o direito de defesa e os fatos ainda estão sob investigação, não havendo, por enquanto, qualquer juízo de culpa em definitivo. Escracharam os caras, botaram coleira nas perninhas deles e estão dizendo que não tem nada. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul seguirá desenvolvendo seu papel de prestação jurisdicional célere e eficaz, convencido de que aos desembargadores, magistrados e servidores referidos será garantido o devido processo legal, diz o comunicado. Já mancharam, né? Mancharam, os caras estão estrepados. O que você vai dizer em casa, desembargador? Eu não vou dar o nome dele, está aí no jornal para quem quiser. Aí tem, olha o que diz o Globo. PF achou 2.700.000 reais em espécie, quer dizer, em dinheiro, na casa de um dos alvos. Esquema em Mato Grosso do Sul envolveria ainda a falsificação de escrituras públicas. Precisa ver, né? Olha, uma homenagem bonita ao Maguila aqui. Uma homenagem bonita ao Maguila. Uma vez o Silvio Santos inventou que ele devia ser comentarista de economia de um programa que existia no SBT, um programa policial, o Aqui e Agora, que era um sucesso na época. Então, inventou o Maguila como comentarista de economia. E numa das primeiras apresentações do Maguila, eu vi isso de perto, todo mundo foi ver o que ele ia falar, tinha havido qualquer aumento de imposto, pão, leite, alguma coisa, e o Maguila tinha que falar rapidamente e ele se referiu ao ministro Filho daquilo, eu não vou repetir aquilo, no ar. Ele fazia gênero, né? Eu vou repetir, ele fazia gênero. Deixa eu ver aqui. Dicas para cuidar de alguém com demência. Garantir exposição à luz do dia, impedir o tédio e compreender alterações de amor são boas práticas para quem cuida de alguém com deterioração de partes do cérebro. Claro, com o avanço da idade, essas duas, não é só boxeador, né? Vão aparecendo esses problemas e outras doenças, especialmente da velhice. Olha o valor aqui, que é o Jornal Econômico. Eleição tem segundo turno acirrado em 10 de 15 capitais. Nunes e Melo são favoritos em São Paulo e Porto Alegre. Estão separados os dois que são os atuais prefeitos. Não que seja corrupção, mas quem está montado na máquina entrega a obra, tem noticiário favorável, acontece qualquer coisa, uma chuva, vão ouvi-lo, etc, etc. Ele está muito mais presente que os seus adversários. Precisa ser, você já deve ter ouvido de outras pessoas, está todo mundo dizendo isso, precisa ser muito ruim, 1 minuto só, precisa ser muito ruim, muito ruim para ser derrotado como no segundo turno sendo prefeito. Notícia final, IPCA 15 sobe 0,54%, com sinais preocupantes. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor de outubro subiu 0,54%, acima do consenso do mercado de 0,51%. Pessoal político do PT acha que as coisas não vão bem em termos de comunicação, acham que a situação econômica é boa, os números de fato não são para frente, são assustadores. Até aqui dá para aceitar, dá para engolir. Então, bem, não tem desemprego, o desemprego está baixíssimo e tal. Então, eles acham que é o ministério, que o Lula tem que trocar o ministério, e aí aumentam as pressões. Vamos ver quem tomou cafezinho conosco. Vai pensando em quem você vai votar, hein?
Nilson Galvão, Milton Borges, Edson Almeida, Marcos Espíndola, Leandro Xavier, João Henrique, Marleide Augusta, Samuel Dantas, Tércio Ribeiro, Marlene Rosa, Zenaide Eleira, Eliette Dantas, Dejair de Melo, Mazé Carvalho, Gilson Valcassi, de Uiraúna, é Pernambuco? Paraíba. É Paraíba, claro. É a terra da Erundilha, eu acho. Gabriel Barbosa, de Taubaté, Roberto Ciola, de Fungirola, na Espanha, Fungirola, na Espanha, e Pedro Lacerda, de Apucarana, no glorioso estado do Paraná, cuja eleição não está ainda resolvida. Vamos ver o que vai acontecer no Paraná. Bom, pessoal, vote bem, vote com a sua consciência. Vamos esperar que Deus inspire essa gente e acabe com o voto obrigatório, que o voto seja, de fato, você não seja obrigado, que seja um direito seu, não uma obrigação. Muito obrigado por esta semana, importantíssima, né? Olhe para o futuro dos seus filhos, pense no Brasil. Tenha um bom dia.